Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar aí a aula de hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, verso 25. Lucas 24, 25. Hoje nós vamos falar sobre o tema teologia bíblica. E a gente vai tentar entender por quê, para quê, e qual a importância da teologia bíblica para uma igreja. Por que uma igreja deve se preocupar, por exemplo, em ter uma teologia bíblica definida? Aqui, obviamente, eu não quero dizer para vocês, e não é esse o meu interesse, né? Dizer, olha, a gente tem a melhor teologia, ou algo do tipo, ou aquilo, ou aquele outro, não é isso. Mas é ilustrar uma forma, um método interpretativo em que nós olhamos para as Escrituras. Há uma forma de enxergarmos a Escritura. E se aos nossos olhos essa forma de enxergar a Escritura não estiver tão claro, estiver um pouco embaçado, ou talvez tiver um pensamento divergente, por exemplo, do que os próprios autores bíblicos cunharam e desejaram que ela fosse revelada a nós, nós teremos também um grande problema de interpretar a nossa vida. Interpretar a nossa vida, interpretar as coisas ao nosso redor e olhar a igreja, o povo de Deus e a obra de Cristo em tudo com uma dificuldade. Lucas capítulo 24, verso 25, diz assim para nós. Ele, e aqui é Jesus, né? Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ter aulas e nos aprofundar na fé, no conhecimento da verdade e no amor pelo Senhor e pela sua palavra. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos ajuda, Senhor, sabe, a amarmos a tua revelação, a amarmos a tua orientação ao teu povo e que isso nos ajude a viver como igreja e também como povo de Deus. No nome santo de Jesus, amém e amém. Jesus, em alguns momentos, ele se refere a si mesmo, a sua obra, como algo que estava exposto em todas as Escrituras. Aqui a gente tem a estrada, o caminho de Emaús, onde Jesus se encontra com dois discípulos, que após a morte de Jesus estão indo para outra cidade, desconsolados, tristes. Então Jesus se encontra com eles e o texto bíblico nos fala que Jesus ajudou-os a entender que o próprio Cristo estava revelado nos profetas, em Moisés e em toda a Escritura. E no verso 45, que é quase o fim dessa perícope, o texto diz para nós: então lhes abriu o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Olha a obra de Jesus de forma contundente com os seus discípulos naquele momento. Jesus abriu o entendimento deles. Jesus gerou neles. Jesus fez uma ação neles, obviamente cunhada pelo Espírito Santo, uma capacitação do alto, para que eles pudessem olhar para as Escrituras. E de que Escritura nós estamos falando aqui? Do Antigo Testamento. Não havia nenhum livro bíblico escrito ainda. Eles não haviam escrito nenhuma carta, nenhum evangelho, nem Apocalipse, nenhuma epístola. Jesus está dizendo para eles que havia uma forma de interpretar o Antigo Testamento, as Escrituras, que talvez eles ainda não tinham, que talvez eles ainda não compreendiam. A teologia bíblica, ela nos dá uma lente para entendermos a fé cristã.
E essa lente com que nós entendemos a fé cristã, ela também nos ajuda a ler o mundo, a ler as coisas ao nosso redor. Uma igreja, ela precisa ter uma definição, num certo sentido e numa certa medida, de uma teologia bíblica. Para quê? Para que a igreja possa amar a história do seu povo, possa entender a história do seu povo. E isso fica evidente em algumas formas. Por exemplo, quando você tem uma confessionalidade, quando você tem, quando a membresia compreende os valores, a forma com que a interpretação do texto é levado diante do povo de Deus, ela nos traz esse pano de fundo. O que pensamos, o que vivemos, é muito relacionado à forma com que nós interpretamos uma história maior que nós. Você vai viver no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, em outros lugares, por meio de um fundamento que determina como você interpreta as coisas ao seu redor. Como nós encaramos, por exemplo, a morte, como nós encaramos, por exemplo, as doenças, a dificuldade financeira, as alegrias, a família e uma série de outras coisas. Ou seja, interpretar a Escritura de forma correta nos oferece uma esperança além do túmulo, além das dificuldades. O que é a teologia bíblica, vamos colocar assim, reformada? Eu quero ler uma definição para nós e eu vou partir dela para algumas coisas. Teologia bíblica é a maneira de observarmos a revelação de Deus. Ou seja, Deus se revelou. Deus desejou se revelar. Deus desejou se apresentar. Então a teologia bíblica, ela trata disso. De que forma? Observando a sequência dos eventos dessa grande narrativa. Ou, usar um outro termo, dessa metanarrativa. Existe uma narrativa toda. Trata-se de uma forma de ler a Escritura como um único livro, que é composto por outros livros e que a história tem um centro, tem um foco, tem algo principal. Você tem algo que está culminando para uma centralidade. E a gente vai entender hoje qual que é o ponto central da história, porque eu não vou queimar a largada aqui agora. A teologia bíblica, ela se ocupa da mensagem de Deus para nós. E da forma como Deus quis se comunicar. Ela apresenta isso. Ela apresenta esses detalhes. E a gente poderia se perguntar, né, aqui, quais os fundamentos? Entendemos um pouquinho o que é a teologia bíblica. É uma forma de interpretar, de ler, de observar a revelação de Deus por meio da sua palavra, lendo-a como um livro único, compreendendo que há uma centralidade, um propósito e um padrão para todas as coisas. E quais fundamentos nós usamos para isso? De que forma nós exercemos na prática, na vida, no cotidiano, uma teologia bíblica? Às vezes a gente acha que a teologia bíblica ela é normativa, como, por exemplo, a teologia sistemática, que a gente olha lá várias teologias, como pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, soteriologia, doutrina da salvação, a harmatologia, doutrina do pecado. A teologia bíblica não é normativa. E deixa eu falar algo para vocês. Ela é muito gostosa quando a gente entende ela como descritiva, como compreensão de narrativa, como olhar história, como entender a história bíblica. Às vezes, quando a gente usa o termo teologia, a gente já acha que é norma, é regra, é dureza. Não. A teologia bíblica ela é descritiva. Ela não necessariamente está preocupada, e eu não estou dizendo que isso que é ruim ou é bom, mas não necessariamente ela está preocupada em formar pequenas doutrinas e mostrar como isso é relevante no tempo presente. Não que ela não seja relevante no tempo presente. Mas ela tem muito mais uma ótica olhando para trás. Tentando mergulhar na cosmovisão das pessoas
que receberam a revelação por primeiro? Quem eram? Como viviam? Em que cultura? Em que contexto? Quem estava lá? Como aquilo entrou ao ouvido deles? O que tinha de pano de fundo para eles? Porque essa percepção é muito importante. E algo ainda mais que eu considero muito relevante dentro disso, não só como aqueles primeiros leitores receberam aquela revelação, porque é diferente. Vamos nos colocar no lugar deles. Imagina o povo ali, Deuteronômio, que é o momento da partida de Moisés, em que Moisés então está entregando a eles várias coisas escritas. A teologia bíblica tenta nos levar a essa posição, nos colocarmos no lugar deles e entendermos o que eles realmente estavam entendendo. Por isso que não necessariamente, em algumas coisas, ela se aplica ao contemporâneo, ao viver o aqui e agora, não que nós não possamos aplicar. Ela se preocupa, por exemplo, em qual era a perspectiva, presta atenção nisso. Havia uma perspectiva interpretativa compartilhada dos autores bíblicos. Eles viviam uma mesma fé. Eles viviam o mesmo Deus. Eles viviam o mesmo anseio, o mesmo desejo, o mesmo propósito. São vários autores distintos nas Escrituras Sagradas, mas eles compartilhavam de uma interpretação que trazia consigo fundamentos. Habitavam o mesmo mundo, respiravam, pensavam e partilhavam uma fé única. Quer um exemplo disso na prática, ao ler as Escrituras? Genealogias e histórias recontadas. Se você perceber, quando você lê a Bíblia, você vai ver que existem várias histórias recontadas. Várias histórias recontadas. Onde os autores estão recorrendo a histórias do passado. Mas o que acontece? Eles interpretam essas histórias. Eles estão trazendo luz a algumas coisas que já foi dita. Por exemplo, os profetas interpretam os acontecimentos do Êxodo. O salmista interpreta os acontecimentos do Êxodo. Constantemente eles estão falando daquelas coisas. E por que isso é bom para nós? Porque a interpretação deles é melhor do que a nossa. Porque a interpretação deles passa por um pressuposto que eles são inspirados por Deus. Eles não só estão achando que aconteceu, tipo, olha que legal, aconteceu isso lá no Êxodo, Moisés fez isso. Não, não. Eles estão sendo inspirados por Deus para interpretar o texto bíblico antigo e para nos dar uma visão melhor daquilo que talvez nós não enxergamos. Quem faz isso muito bem é Jesus e os apóstolos. Quando você lê o Novo Testamento, presta atenção em uma frase. O Novo Testamento está no Antigo velado e o Antigo Testamento está no Novo revelado. Nós entendemos o Antigo Testamento à luz do Novo. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento, eles estão interpretando a história. Eles estão sendo inspirados por Deus, falando, olha, isso aqui simbolizava isso. Jesus é o segundo Adão. O templo apontava para isso. Tal coisa era dessa forma. Você vê as sombras do antigo sendo iluminada no novo. E eles podem fazer isso. Você entende? Eles têm autoridade hermenêutica, interpretativa, exegética, para dizer isso, para partilhar disso. E eles compartilhavam de uma interpretação única, porque existia, obviamente, um autor único diante disso. O que os autores bíblicos usavam na sua interpretação? Primeiro, já falei, eles usavam a inspiração divina, eles eram capacitados, dotados de capacitação do alto, de dom de Deus para isso. Eles mergulhavam nas escrituras anteriores para isso,
E também utilizavam, em certa medida, uma tradição oral e até documentos históricos. Você vai ver, por exemplo, você lê Neemias. Neemias traz documentos do rei da Pérsia, escritos lá. Quando você lê Gênesis, e a pergunta que nós deveríamos nos fazer é: como é que Moisés sabia de todas as coisas? Como é que Moisés tinha ciência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de todos esses acontecimentos anteriores? Como isso? Deus revelou a Moisés de forma milagrosa toda a história antiga. Algumas pessoas acreditam assim. Mas Moisés mesmo fala que recebeu, que tinha documentos, que tinha algumas coisas. Que essa tradição chegou até ele. E isso é providência divina. Deus sustentou. Deus manteve. E Deus permitiu que eles tivessem isso para que eles pudessem o quê? Para que a revelação de Deus fosse progressivamente sendo cada vez mais exposta. Cada vez mais clara. Cada vez mais abrangente. Ao ponto de nós lermos hoje a Escritura, como Jesus estava falando aqui aos homens no caminho de Emaú, e entendermos, a partir de Moisés, a partir dos profetas, e a partir de toda a Escritura, uma centralidade. A teologia bíblica, ela é realizada a partir de algumas bases. Por exemplo, para nós, deve ser compreendido que a Bíblia é a única palavra de Deus. Inspirada, inerrante, infalível, suficiente, fonte do nosso conhecimento. A teologia bíblica passa por... Esse é o ponto inicial. Ela crê que a Escritura é verdadeira. Ela é palavra de Deus, genuína. Sendo assim, nós não nos aproximamos dela com uma hermenêutica de desconfiança, de crítica. De tipo assim, será? Será que esse milagre é genuíno mesmo? Será que isso é verdade? Será que realmente isso aconteceu? Isso aqui não faz sentido, não tem a ver com o nosso tempo, nunca vi isso acontecer. Não. Nós não nos aproximamos com uma atitude de desconfiança, mas nós nos aproximamos com uma atitude de confiança, amor e temor. Nós amamos ela. E mesmo que em alguns sentidos nós temos dificuldade, nós colocamos ela acima da nossa razão, acima da nossa experiência, acima da nossa cultura e acima da nossa consciência, quando ela é literal, clara e específica. Porque nosso coração é enganoso, não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque existe um meio de fazer teologia bíblica que não se sustenta nesses pressupostos. Que lê ela à luz da cultura, do contemporâneo, do como é aplicado agora, de como isso, e descredibiliza o texto antigo, as histórias e a narrativa. Por isso que a teologia bíblica se faz através de um método de interpretação gramático, literal, histórico. Ou seja, respeita-se a gramática, como o texto foi escrito, né, as palavras, a literatura, o tipo de livro, se respeita, por exemplo, a historicidade, e olha-se sempre a partir do ponto literal. O que o texto quis dizer? Ponto. Ele disse isso. E não se interpreta a partir de alegorias, de experiências, encontrando o ponto místico em cima do texto, não encontrando diversas interpretações do texto. Não. A teologia bíblica não pensa dessa forma. Nós queremos entender como os primeiros leitores receberam a revelação. Como? Como eles chegaram à fé? Como os primeiros autores escreveram? Por que eles escreveram? O que eles compartilhavam em comum? Dentro disso, dessa grande metanarrativa, dessa grande história, né, nós percebemos alguns pontos, que eu não vou entrar muito nisso hoje, que eu sempre falo, mas criação, queda, redenção e consumação.
Presta atenção em algo. Observe os filmes, os livros e as séries que nós assistimos. Talvez você não perceba, mas agora você vai perceber. Grande parte da cultura que nós estamos imersos, eles interpretam a história da criação, do mal, sempre trazem um herói, sempre aponta para uma redenção. Quantos e quantos filmes são escritos são feitos sobre o fim do mundo, sobre acontecimentos apocalípticos, sobre pandemias, sobre situações? Quantos? A nossa história, ela é recheada disso. No meio artístico, por exemplo. No meio literário, por exemplo. Isso é contado em todo o tempo. E, portanto, você ter uma metanarrativa bíblica de uma história bem desenvolvida vai te ajudar a viver no mundo. Essa semana retrasada, eu assisti com meu filho o filme lá do Superman, O Homem de Aço. Não sei para quem já assistiu. É um filme muito bom. Filme muito bom, muito bem feito, uma história bacana, sem bobiçada, um filme legal. Os filmes de herói mais antigos eram bons. Antigamente, hoje em dia, tem vindo muita coisa ruim. Mas o filme tem um pano de fundo. Jesus é quase um Messias ali. Está vindo de um outro lugar, o pai dele está lhe enviando com um propósito de salvação de uma humanidade, de um outro povo que não é o dele, e ele tem poderes que não tem. Há uma forma de escrever história que, em certa medida, ela vai se chocar com a forma que nós interpretamos a história. O mundo, por exemplo, olha para a história com várias interpretações. E ela cria outras metanarrativas. Ou diz que uma só é opressor. Nos oprime ter um único centro, um único meio, um único começo, meio e fim. E a história do mundo pode ser contada em diversas lentes e está tudo bem. Não, presta atenção. Uma história fixa, singular e objetiva não nos oprime, nos liberta. Nos traz liberdade para enxergarmos o mundo e vermos as coisas, talvez de uma ótica que as outras pessoas não veem. As Escrituras estão declarando em primazia quem Deus é. Criador, sustentador, salvador, santo, fiel, justo, amoroso. A Escritura é um livro sobre Deus, trazendo o conhecimento de Deus ao povo. E quando nós tiramos de vista uma centralidade, nós somos levados por algumas coisas. Por exemplo, um dos grandes equívocos da teologia da prosperidade, eu já falei isso aqui, talvez você vai lembrar, é uma interpretação equivocada da consumação. Olha para uma realidade futura e a aplica em uma realidade presente. Olha para um momento em que não haverá choro, dor, doença, problema financeiro e todas as coisas que a Bíblia promete, mas que na narrativa da Bíblia está para o ainda não. E eles trazem para o agora. E prometem o que Deus não prometeu. Ou seja, interpretam a história de forma errada, de forma equivocada. E se a gente não tem na nossa mente formada um esqueleto, um panorama, um arquétipo da história do Senhor, nós vamos nos frustrar, nós vamos se levar, nós vamos nos enganar diante disso. Nós vamos ser tendenciosos a isso. Como você acha que Deus é? Só uma pergunta capciosa. Quem é Deus para você? Sabe, as Escrituras querem nos falar quem é Deus. O apóstolo Paulo usa várias vezes o termo sã, de sã doutrina, de algo saudável, de algo bom, de algo correto. Paulo fala para Timóteo, apegue-se em ensinar a sã doutrina. Satanás
deseja que nós percamos de vista isso. Que nós percamos de vista essa história única. Que nós sejamos diluídos numa ideia pós-moderna, onde destitui absolutos morais, éticos e históricos, para que a gente se perca desse centro, desse ponto. Isso é muito comum acontecer conosco, em especial quando a gente abandona a leitura da Escritura, quando a gente se perde na leitura da Escritura e quando a gente tenta a interpretar com uma ótica secular, pagã, ideológica, ou quando nós nos aproximamos apenas da Escritura, não para conhecer o autor, mas apenas para conhecer a nós. Não para nos maravilharmos com um centro a qual ela aponta. E qual é o tema central do enredo bíblico? Qual é o elemento unificador encontrado nessa narrativa? Como compreender, por exemplo, a história revelada no Antigo e no Novo Testamento? Eu acredito que já esteja passando na sua mente que o tema central e unificador do enredo bíblico está encontrado na pessoa de Jesus Cristo. As Escrituras falam a seu respeito. A Escritura fala como Deus, por meio do seu Filho, resgatou um povo através de um sacrifício. E de como isso culmina para a glória de Deus. Durante o Antigo Testamento, Jesus Cristo é anunciado com diversos símbolos, diversos tipos, diversas sombras que apontam para Ele. Que apontam para Ele que viria o Salvador do mundo. Quando Jesus cumpre a sua missão, e Ele fala aqui aos discípulos de Emaús, Ele abre o entendimento deles para que eles possam ver isso. E a igreja de Deus, ela precisa compreender a sua centralidade na consumação de todas as coisas. Esse princípio, ele deve estar em nossa mente. Sabe, quando você lê, por exemplo, a história de Israel, quando você lê a criação, quando você percebe a queda, quando você vê Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, a nossa forma de interpretação não é você precisa ser como Abraão. Você precisa ser como Davi. Você precisa ser como Sansão. A pregação de biografia de autores bíblicos não é para exaltá-los e desejar que você viva o que eles viveram. Que você exerça, por exemplo, a mesma experiência e expectativa e aconteça com você o que aconteceu com eles. Provavelmente não vai acontecer. E se nós interpretamos essas pessoas, e por vezes esses tipos de Cristo, dessa forma, nós não levaremos o povo de Deus hoje a compreender o que Deus deseja para eles hoje. A revelação principal de Deus centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo, como um oficial, como um general, como um ponto atuante, como uma dobradiça que une, por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento. Uma vez que Cristo é o centro de toda a revelação bíblica, a nossa forma de ler as Escrituras deve olhar o Cristo nas Escrituras. Jesus, como é falado aqui aos Emaús, ele traz luz ao que o início era apresentado como sombra. Cristo, dizia Joe Owen, é o fim principal das Escrituras. As Escrituras apontam para ele. O Antigo Testamento pode ser, o Antigo e o Novo Testamento pode ser resumido assim de alguma forma. O Antigo promete o Cristo que viria e o Novo revela o Cristo que veio. Ambos estão falando sobre ele.
E eu quero encerrar essa aula de hoje lendo algumas coisas para vocês de como a gente olha para algumas coisas do Antigo Testamento. E aqui vai ser só algumas pinceladas. Mas qual que é o meu desejo para nós como igreja? Meu desejo é que vocês tenham uma ótica de ler a Escritura. E que nós como igreja, ao interpretarmos, ao pregarmos, compreendamos que nós seguimos uma ótica pactual, que entende um pacto do Senhor desde Éden até Gênesis, uma ótica que há uma centralidade, uma unificação de Deus na história, e de uma ótica que há um começo, meio e fim, e um propósito de Deus para todas as coisas, que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o ponto central da Escritura. Nós precisamos aprender a ler os tipos, as sombras e a forma como Jesus é apresentado no texto bíblico. E eu quero exemplificar algumas coisas para nós. Jesus, e aqui eu não tirei isso aqui da minha cabeça, e também não é alegoria. Nessa semana eu li alguns livros sobre isso, e em especial um dos livros do Tim Keller me ajudou a ilustrar um pouco desses exemplos, então não é da minha cabeça. Jesus é o melhor e o verdadeiro Adão. Ele sim passou pela tentação, como não passou o primeiro Adão, e cuja obediência dele nos é transferida, ao invés da maldição que nos é transferida no primeiro Adão. Jesus é o melhor e o verdadeiro Abel, o qual também teve o seu sangue inocente derramado. Mas o sangue de Jesus não clama condenação, mas clama perdão, salvação. Jesus é o verdadeiro e o melhor Abraão, que recebeu o chamado de sair da sua terra, do seu lugar confortável, de deixar tudo que lhe era familiar para salvar o mundo. E diferente, por exemplo, de Abraão, Jesus realmente abençoa toda a terra. E todos os povos da terra são abençoados através dele, que era o descendente de Abraão, a qual apontava a promessa. Jesus é o verdadeiro e muito melhor Isaac, que foi oferecido por todos nós. O que Abraão apenas teve que fazer foi supostamente oferecer matá-lo. Mas o pai de Jesus, o Deus Pai, quando subiu naquele morro do Calvário com o seu filho, não houve nenhuma voz do céu que disse: tire a faca sobre ele. Mas o próprio Deus sacrificou o seu filho. Jesus é o Isaac que realmente foi oferecido por nós. Jesus é o verdadeiro e superior irmão mais velho. Ele é como, por exemplo, José, um irmão. Não era o irmão mais velho, mas era um irmão que perdoou todos os seus irmãos que o traíram. E que assim como José, que estava no fim da sua vida ao lado do rei e intercedeu pelos seus irmãos, Jesus está ao lado do Rei dos Reis, intercedendo pelos seus irmãos. Jesus é o maior e o verdadeiro Moisés, que fica na brecha entre nós e Deus, mas não os traz para nós uma aliança que é passageira, mas uma aliança que dura para a eternidade. Jesus é o verdadeiro e o melhor Jó, que suportou realmente o máximo de sofrimento. E presta atenção na história de Jó. No fim da história de Jó, Jó estava orando pelos seus amigos e alguns que pareciam inimigos. E Jesus também, ao fim da sua história, está orando pelos seus inimigos, intercedendo por eles. Jesus é o verdadeiro e o melhor Davi, cuja a vitória sobre o maior dos inimigos, que do povo filisteu era Golias, e o povo não levantou nem um dedinho contra Golias. Jesus venceu o nosso maior inimigo, que era Satanás, a qual nós não levantamos nenhuma espada contra esse inimigo, até porque não tínhamos força, porque ele era muito maior do que nós. Mas Jesus se fez como um servo e se ofereceu na luta em nosso favor. Jesus é o verdadeiro e melhor que Esther. Pastor, uma simbologia com uma mulher. Mas preste atenção nisso. Não estou dizendo que Jesus é uma mulher. Mas que, você lembra da história de Esther? Que ela se arriscou para perder o seu
palácio para perder a sua vida pelo povo, Jesus realmente abriu mão do seu palácio e abriu mão da sua vida pelo povo. Ele realizou isso. Jesus é o maior e verdadeiro Jonas. Jonas foi um símbolo, um tipo que foi jogado fora para que a ira de Deus se apaziguasse naquele momento. Jesus foi lançado fora, foi lançado às profundezas da terra, realmente morto, para que a ira de Deus fosse apaziguada sobre nós e para nunca mais morrer. Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, que foi abatido pela justiça de Deus para que nós pudéssemos beber a água da vida. Jesus é o tabernáculo, representa o tabernáculo, o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro pão que desceu dos céus, o verdadeiro e único perfeito cordeiro sacrificado pela vontade de Deus Pai para a sua glória e manifestação do seu amor por toda a história. A Bíblia não fala de você. A Bíblia fala de Jesus. Ele é o centro da nossa leitura das Escrituras. Sabe, se nós não lermos a Escritura com uma ótica centralizada no que Deus quis trazer para nós, a Escritura vai ser só um livro. E a gente vai entender e interpretar a nossa vida à luz dos outros livros. Deus nos revelou a sua palavra e a teologia bíblica nos ajuda a ter um centro nela, para que eu como pastor, para que você como membro da igreja, para que nós como pessoas possamos olhar para a história e dizer: eu entendo o fim de todas as coisas.